É um prazer enorme ter você conosco aqui, começando mais um episódio no Set on Firecast. Para você que não me conhece, eu me chamo Jones. Desde já te agradeço pela sua companhia. Se você ainda não faz parte do nosso canal, da nossa família, se inscreva. Não custa nada, ajuda bastante a gente. Deixa o like, compartilha. E toda vez que você compartilha um conteúdo nosso, o YouTube mostra que isso é relevante e faz com que o nosso canal atinja e entre em outras casas também. Muito obrigado pela sua compreensão. Hoje estamos recebendo aqui uma pessoa muito importante, muito top. Conhecemos ele numa palestra que ele deu na igreja do nosso pastor amigo. E hoje ele estava aqui ministrando na Flames e Deus tem usado ele grandemente. Ontem ele liberou algumas palavras, algumas chaves diretamente para a minha vida e eu já tomei posse disso. E eu creio que daqui para frente muita coisa boa vai acontecer. E aquilo que já tem queimado no meu coração, eu acredito que 5 minutinhos de bate-papo que eu tive com ele ali, já virou alguma chave ali. E com vocês apresento Vanceslau. Isso. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu tempo precioso, por esse bate-papo que vamos ter aqui. Obrigado para todos que nos assistem. Começo por eles hoje, de forma especial. Sim. A todo mundo que aqui está no estúdio e obrigado aqui pela produção deste podcast, em ter convidado para estar aqui convosco. É uma honra, sinto-me honrado. Honra toda nossa. E acreditamos que sim, vai ser um tempo bom da parte de Deus para a gente partilhar aqui algumas coisas. Então, Sim. estamos aqui prontos para sermos, eu costumo dizer, grelhados, né? Esteja à vontade para poderem perguntar, questionar, saber a respeito Sim. da minha pessoa e não só do ministério em si. Sim. Tudo aquilo que vocês entenderem e deixar que o Espírito Santo conduza-nos também. Então, Amém. obrigado. Então já vamos começar já bem direto, vamos se dizer assim, né? Você falou na pregação e na palestra de ontem que você era uma pessoa muito estável. E para hoje, uma pessoa rica, vamos se dizer assim, largar tudo para viver para o reino sem saber o que vai acontecer é muito complicado. Quando Deus falou com você a sua primeira vez, larga tudo, como que ficou a sua mente e o seu coração? Olha, sempre que Deus fala conosco para fazermos uma renúncia, não será uma coisa fácil. A renúncia pressupõe algo que a gente esteja agarrado nela. E às vezes pode ser, no caso de Abraão, se nós formos para a Bíblia, nós vamos ver que Deus, quando pede que ele renunciasse o filho, diz o único filho que tu muito amas. E naquela altura já existia Ismael, mas Deus fala o teu filho, o teu único filho que tu muito amas. Há coisas que Deus pede para a gente renunciar, há pessoas que a gente pede para renunciar, há status que Deus pede para renunciar, há estilos de vidas que a gente pede, que Deus pede para a gente renunciar. Tudo aquilo que Deus vai pedir para a gente renunciar normalmente não é uma coisa fácil para ninguém. É aquilo que a gente mais ama, né? É aquilo que a gente ama, é aquilo que a gente... E por vezes não é aquilo que você ama porque tens, é aquilo que muito desejas. A renúncia também tem este outro lado, né? Porque a gente pode ficar preso só na ideia de termos algo e largarmos. Por vezes de estar a renunciar, que aceites uma proposta, tu ainda não tens, mas você sabe que é a oferta da tua vida, vamos assim dizer, que é uma proposta de um trabalho da tua vida, inclusive, que é uns milhões que estão a chegar para ti, que tu estás a ver que é milhões e Deus está a dizer, renuncia a isso. Eu já estive nessa posição de correr para ir fazer ou assinar alguma coisa. E Deus está a dizer, essa velocidade eu não quero. Estás a correr muito. Provérbios 23. Para que é que tu queres mais alguma coisa? Tenha discernimento de saber parar. Aí na hora parei e disse, vamos voltar. Então, às vezes a renúncia tem a ver com coisas que a gente ainda não tem em mão, mas muito quer e deseja. E renunciar nunca vai ser fácil, porque senão não era mesmo renúncia, né? Era uma oferta. A renúncia ela tem que te trazer algum desconforto, né? Muito desconforto, muita dor, muito arrependimento. Arrependimento sim, porque você ao renunciar a uma coisa, você tem que estar, cara, assim, pensar, meu Deus, o que é que eu fui fazer? Imagina que tu renuncias um carro bom e entregas para alguém e quando veres o carro, dá aquele calafrio lá dentro e tal. E quando Deus quer fazer alguma coisa contigo, vai te pedir sempre para largares algo.
Deus não pega desocupados, Deus não pega cara que não está a fazer nada. Deus vai pegar alguém que já está a fazer alguma coisa e vai dar sentido na vida dele. Foi o que aconteceu com você, né? Aconteceu comigo, mas vem acontecendo desde a própria Bíblia lá atrás. Se tu olhares para a Bíblia, vais ver que todos aqueles que ele chamou eram caras muito relevantes. Entendi. A palavra de Deus vai dizer assim, até Pedro. Pedro já tinha barcos, já tinha um negócio dele. Já estava funcionando, né? E o que é que ele faz? Enche primeiro o barco dele com peixe. Muito peixe. Era uma pesca tão grande ao ponto dele convidar os outros. Não consegui puxar sozinho. Isso. E aí depois diz, larga. Agora que tens muito, agora larga, vem, vamos. Eu já te dei a provisão, agora você... vamos se dizer te assim... mostrei aquilo que eu posso fazer, eu te dei a provisão, agora tens muito, agora larga esse muito, vem. Aí para ver se o teu coração não está ou naquilo. não está alinhado. Então sempre vai ser numa coisa que vai doer contigo. Agora, onde é que está o segredo? Em duas coisas. Está sempre na obediência e na coragem. Na obediência e na coragem. Caminham juntos. Obediência e coragem caminham juntos. Por quê? Você obedece, mas você vai precisar de muita coragem para materializar, para colocar em prática. Porque dar o passo de fé é não saber para onde tu estás a ir. Dar o passo de fé é não saber o que é que Deus vai fazer. E muitas vezes a lógica humana vai contradizer tudo. Sim. Por quê? Porque na tua perspectiva, se eu der este passo de fé, se eu me colocar diante dessa situação, quem vai sofrer vai ser os meus filhos, a minha mulher. Muitas vezes a gente olha para trás, né? Então, se eu sair dessa zona de conforto, como que eles vão estar? Como que eles vão estar? E muitas vezes é o que é que eu vou deixar de conseguir? Sim. O que é que eu vou deixar de ter? Lá para frente também tem essa perspectiva. O que é que eu vou deixar de ter? Eu tenho um pouco dessa dúvida, mas eu não penso lá na frente. Eu olho para eles. Para trás. Foi o bate-papo que a gente estava tendo ontem. Mas olha, tem uma coisa que eu queria aproveitar nesse teu nicho para dizer aqui. Quando Deus te chama para fazer uma missão, Deus pede-te para você sair da tua parentela, para você sair da casa dos teus pais, para você sair da tua terra. E isso às vezes não é uma coisa real, isso às vezes é uma coisa de mentalidade. Sim. Abraão saiu de Ur dos Caldeus com os pais, Ur dos Caldeus com os pais, ou com o pai dele, a caminho para a terra prometida, Canaã. Entretanto, o pai para em Arã. Em Arã tinha quase tudo e o cara distraiu-se aí e ficou lá, em Arã. E é aqui onde Deus aparece, em Arã. Aparece em Abraão. E Deus diz assim para ele, sai da terra dos teus pais, da casa dos teus pais, sai da tua terra, sai da tua parentela. Mas Abraão já não estava na terra dele, entende? Sim. Mas Deus lhe diz para sair. Aquilo que Deus estava a tratar é um pouquinho disto. A gente fica tão preso no que os meus pais vão dizer, o meu pastor vai dizer, o que a minha mulher vai dizer. Cara, é um relacionamento teu e Deus. Eu não estou a dizer que tens que ter atitudes de irresponsabilidades. Mas se Deus fala, Deus falou. E Ele sabe por que está a falar. Sim. Só que isto, muitas vezes, o que é que acontece? Faz com que você deixa de dar o bom e o melhor para os teus filhos por conta do algum que tu estás a dar aos teus filhos. Veja, você está a dar algum, não a educação que eles merecem, não a condição financeira que eles merecem, não a comida que eles merecem. Deus quer dar isso lá frente, por trás do teu passo de fé, mas por causa desse algum, você fica preso. Sim. E você não dá esse passo. Aí, nem sequer você está ajudando a tua própria família. Porque aquilo que Deus queria com a tua família é algo maior do que aquilo que você pode dar. Entendi. E a palavra de Deus com relação a isso traz um conforto quando Ele diz o seguinte: olhem para os pássaros dos céus. Que não semeiam, não planta. Olhem para os lírios do campo. Por que é que tu estás preocupado com o que has de comer, o que has de vestir? Se o meu Pai que está nos céus, até estes Ele cuida, quanto mais você, como Que é filho. Cara, não é uma questão da gente não dar paz. É o facto de sermos homens de pouca fé. Se resume no facto de sermos homens de pouca fé.
Os meus sonhos me acordam. E ter coragem, né? Ter coragem de botar o pé e Deus colocar o chão. Os meus sonhos me acordam. O aquecimento que Deus colocou no meu coração, isso me move. Olha, eu quando saí, os meus pais, os responsáveis da minha vida, vamos assim dizer, disseram Sim. que não. Pastores disseram que não. Mas, cara, quando Deus fala, Deus fala. E a tua vida começa quando Deus fala. Aí eu tomei a decisão. Por quê? Porque não se tratava deles, tratava-se de mim. O meu ministério em nada tem a ver com o sim ou com o não do meu pai. O meu ministério em nada tem a ver com o sim ou com o não do meu pastor. Podem sim me acompanhar, me ajudar na experiência, na caminhada, para que eu não cometa determinados erros. Mas em nada tem a ver com eles. Não depende deles. Depende tão somente daquilo que Deus reservou, preparou para mim. E muita gente não coloca em prática porque o pastor disse que não. Mas Deus está a falar contigo. Agora, E isso você já entra no sentido da liderança, né? De tomar as rédeas para ti e você liderar a sua vida, né? Exato. Ser líder é isso. Ser líder é tomar decisões. A capacidade do indivíduo de tomar decisões, a capacidade que o indivíduo tem de tomar decisões, isso lhe qualifica como um líder. Líder é aquele cara que toma decisões. E decisões difíceis. Decisões apertadas. Este é um líder. Um cara que está diante de uma situação complicada, tem capacidade de tomar decisões. Sim. Eu normalmente, quando treino as minhas equipas, porque liderança também tem a ver com isso, inspirar, treinar, há coisas que eu não respondo. Há coisas que eu não me pronuncio. Por quê? Porque eu quero desenvolver a capacidade neles de começarem a tomar decisões. Por quê? Porque isto é que vai torná-los homens livres, líderes, respeitados. Por quê? Porque a tua vida está nas decisões que você toma. Quais são as decisões que você está a tomar? Se você decidir não ouvir a voz de Deus, é uma decisão. Você que toma essa decisão. Então tens que se conformar a viver a vida que você está a levar. Tomar a decisão de, independentemente do que venha a acontecer, eu vou tomar a decisão de ouvir a voz de Deus. Também é uma decisão que... Então isto te qualifica como líder. Te capacita. Então hoje um bom líder, ele tem que aprender a tomar decisões tem que inspirar, difíceis. Tem que tomar decisões difíceis. Um cara que não toma decisões, esse cara não é líder. Porque o líder é o cara que está na frente. O líder é o cara que conhece a visão. O líder é o cara que conhece os contornos. O líder é o cara que tem que acalmar. É o cara que tem que dar o peito. É o cara que... O líder que é está na frente de guerra, né? Tudo que vir vai bater nele. Está a vir o povo atrás. O líder tem que ser aquele cara que tem que encontrar uma solução diante daquela situação difícil. Pensar rápido, né? Pô, está a vir aí um povo atrás de mim. Entendes? Eu vou botar uma calma neles. Qual é a calma? Fiquem quietos. Fiquem firmes. E vejam o que o Senhor vai fazer. O que é que eu tenho? A única coisa que eu tenho é o cajado. É o cajado que eu tenho. É isso que eu vou usar. E pá, isto é que é ser líder. Usar as ferramentas que nós temos na tomada de decisões difíceis. Não é ficar no meio do povo. Atenção, o líder, ele é parte da multidão, mas ele não é membro da multidão. Líder faz parte da multidão, mas ele não é membro da multidão. O membro é que fica ali nas discussões, no lamento, no querer voltar para o Egito e tal. Eu faço parte. Estamos ali e tal. Mas eu não sou membro disso. Porque eu estou numa dimensão maior. A minha compreensão é maior. Aí onde vocês estão a chorar, eu estou à procura de soluções e estou a achar soluções. Isso é ser líder. O líder, acima de qualquer coisa, é uma resposta. O líder é uma porta que vai chegar para um ambiente, para um lugar de pobreza, coloca-se como porta para que todo mundo, por meio dele, atravessa, saindo de um contexto de tristeza, saindo de um contexto de pobreza, passar para o outro lado. Isto é liderança. Aqui tem muita, como a gente mora muito perto de campanhas, tem muitas pessoas que têm muito ovelhas. E geralmente quando as ovelhas passam, são dois pastores. Um na frente e um atrás. E as ovelhas no meio. E quando você estava falando em relação ao líder, que ele não fica no meio, mas ele fica assim na frente, me veio na mente a questão dos pastores com as ovelhas. Porque quando as ovelhas estão passando,
elas estão acompanhando o pastor. Uau. E o pastor vai na frente, as ovelhas vão e o outro pastor atrás. E ele não fica no meio. E elas atravessam todo o caminho e vão embora, Uau. acompanhando o pastor. Uau. Então, tipo assim, quando você tava falando aí, veio exatamente essa imagem. Uau. Na É mente. profundo isso que estás a dizer. Porque o líder tem que estar na frente. E o líder tem que se acompanhar sempre dos seus assessores, que tem que estar atrás. Tem que estar atrás. Para quê? Para irem dando o suporte. Porque se alguém tiver a caminhar sozinho, ele não está a inspirar, ele não está a ser um verdadeiro líder. Porque líder é uma inspiração. Porque o líder não é sobre você. Ser líder não se refere para você, por você, para... Não. Líder é sempre para o outro. Eu acho que Moisés foi um grande líder. Sim. Porque quando Moisés sai do cenário, já tem outro cara preparado para continuar com a missão. Exato. Isto é ser líder. Mas foi ele que preparou, né? E Claro, Deus dando orientando. Claro. Meu servo Moisés é morto. Levanta e tenha coragem. Ainda colocares a planta dos teus pés, eu terei... Já tinha um cara lá. Josué, o pai dele já era servo de Moisés. O pai de Josué já era um servo de Moisés. Quer dizer que Moisés era aquele cara que está a caminhar, está a olhar para a idade, está a formar. Então, ser líder é um movimento que tem mais a ver, ou se não tem a ver com o outro, no impacto do outro. Vou dar aqui um exemplo. Há pessoas nessa vida que já não precisariam mais trabalhar. Por quê? Se o problema for ter casa para dormir, ter carro para andar, ter uma conta bancária, há pessoas que nessa fase do campeonato estariam a desfrutar. Sim. Mas entender que mais pessoas precisam chegar a esse nível, estimular mais pessoas a chegar, isso é ser líder. Isso é ser líder. Esticar a pessoa, né? Claro. Você vê um potencial na pessoa, você vai lá e estica ela cada vez mais. E às vezes é você chegar em alguém, não ter potencial e você provocar o potencial nessa pessoa. Porque há muita gente assim. Isto aqui é muito mais profundo. E se olharmos para a Bíblia, quase todo mundo foi desqualificado para fazer aquilo que Deus chamou. Davi era tão desqualificado para ter que matar Golias. Davi não tinha idade para matar Golias. Era pequeno. Não tinha altura para matar Golias. Não tinha tinha força. treinamento para matar Golias. Não tinha armamento para matar Golias. Era muito desqualificado. Se você olhar para a vida de Abraão, era muito desqualificado para ter que ser considerado pai de nações. Um cara que não faz filho. Como é que essa pessoa que não faz filho é considerado pai das nações? Era desqualificado. E se você é qualificado, Deus vai te desqualificar. Você nunca vai conseguir explicar porque que quando Moisés era o cara do palácio, Deus não usou. Mas quando ele se torna assassino, aí Deus usa ele. Porque estava desqualificado. Quando você olha para a vida, por exemplo, de o apóstolo dos apóstolos, era muito desqualificado para ser considerado dos apóstolos dos apóstolos. Paulo, escrever o que escreveu, na profundidade em que escreveu, era muito desqualificado. Por quê? Porque a mão de Paulo estava suja, manchada de sangue de cristãos. O cara que mais matou, andou, perseguir e tal, vai se tornar no melhor e dos maiores. Era desqualificado. Estou completamente. Então, às vezes nós temos que ter essa compreensão que nós somos muito desqualificados para ter que fazer aquilo que Deus chamou. Então isso já entra numa pergunta que eu quero fazer aqui. Um líder ele precisa ser desqualificado? Para fazer aquilo que tem que Porque fazer. a pergunta era, o que um líder precisa ser? Veja, Primeira a coisa é desqualificação que eu trago aqui não quer dizer que você é um cara que está aí sem noção a fazer as coisas. Não. Há um nível em que Deus é revelado quando há muita improbabilidade. É um nível onde Deus é revelado de uma forma tão grande. Sim. Eu lhe explico. Muita gente diz, Moisés não entrou porque bateu na rocha. Não. Não foi por causa disso. Moisés não entrou porque ao bater na rocha, pela segunda vez, fez perder uma grande oportunidade de Deus
ser manifestado de uma forma poderosa. Por quê? Porque ele já tinha batido. A água saiu. A primeira vez funcionou. E a segunda funcionou quando ele bateu. Só que o povo já sabia que se ele bater, Vai sair. sair. Só que eles continuaram a reclamar. Deus diz, agora vão me manifestar de uma forma Diferente. poderosa. Fala. Como é que você chega para uma rocha, fala Se ela não tem ouvido para escutar? e sai água? Só que o cara, quando chega lá, ouviu a pressão do povo, bateu. Raiva, ira, bateu. Ok. Como bater, abre, bateu, abriu, Sim. saiu, mas, cara, Deus chegou e tirou o cara de lá. A desobediência também, né? Por quê? Desobediência também, né? Por quê? Porque Deus se manifesta de forma poderosa na improbabilidade, no improvável. Percebe? Então, quando eu digo um cara desqualificado, é aquela pessoa que quando tu olhas em termos de probabilidades, se é com este ou não, olha o que é que o profeta Natan fez. O profeta Natan chega para a casa de Jessé, pai de Davi, para escolher para ungir o novo rei, conforme Deus orientou. Quando ele chega lá, a primeira coisa que ele faz, olhou para o primeiro filho, olhou para a estrutura, olhou para a grandeza e disse, não, esse aqui está qualificado para ser rei. Por quê? Porque o conceito de ser rei, o cara com porte, o cara firme, o cara... Cara, o mais improvável, Ele olhou para fora, né? Para aparência. a Né? aparência. E Deus não. Deus não, Coração. olha o coração. O mais improvável naquele cenário de Davi. E o cara pergunta, já não tem mais ninguém aqui? Oh, tem um cara que ninguém tinha dado por ele. Tem um cara que está lá no campo, ainda vamos buscar esse. Quando ele aparece, ó, está aqui o cara, chegou. Então, é nessa perspectiva. Às vezes a gente não lidera, a gente não toma decisões, a gente não avança, porque a gente está a pensar nas nossas condições. E o que eu quero dizer é que quando Deus quer te usar, não importa como é que Ele vai te encontrar. Sim. Ele vai te usar. E ponto final. E para confundir aqueles que são, vai pegar nos improváveis. Eu particularmente sou prova viva disso. Sou É? um improvável. Uau, benção. Sou um benção. improvável. Eu vim Benção. para a Itália, vai fazer 10 anos que eu tô aqui. E vim de uma palavra que não era nem para mim. Uau. Então eu tomei posse daquilo e vim, passei muita dificuldade, abri mão de tudo que eu tinha no Brasil. Eu tinha um emprego estável, vamos dizer assim. Abri mão de tudo e vim. Mas isso foi... E Deus dali pra cá só foi me usando. Coisas que eu não... Se você fala pra assim, Johnny, você tem que fazer isso, cara, eu não sou capaz de fazer. Mas é o improvável. E a disponibilidade, como eu tava conversando com o JP, quando a gente é disponível pra fazer, Deus nos usa. Veja uma coisa. Se a gente conseguisse as coisas por conta daquilo que nós sabemos, por conta da nossa força, a gente nunca iria glorificar a Deus. E aí Deus não seria glorificado nas nossas vitórias. Eu sou muito desqualificado para ser a pessoa que eu sou hoje. Muito. Não sou formado em economia, não sou absolutamente nada. Muito desqualificado. Um dos negócios que eu tenho que flui muito é no digital. Eu não sou informático. Não sou informático. E tenho muitos informáticos truta dentro da minha estrutura. Para dizer o quê? A coisa mais bonita na grandeza de uma pessoa chama-se misericórdia de Deus. A coisa mais bonita para se ver na grandeza de uma pessoa chama-se misericórdia de Deus. Veja, estás a ver aquela mulher que tinha que ser, aquela mulher que deveria ser apedrejada naquele dia. Aquela mulher saiu de lá. Aquela mulher foi andando. Eu me coloco dentro do cenário, pelas ruas. Cara, as pessoas olharam para aquela mulher. A Bíblia não diz isso, mas eu imagino. As pessoas olhavam e diziam assim, nossa, a misericórdia de Deus te alcançou de um jeito, mulher, que hoje você estaria morta. Se não fosse aquele cara que chegasse na tua vida, porque não tinha como aquela mulher sair viva dali. Não. É lei, é regra. As pedras já estavam na mão, pronto para atingir ela até a morte. Mas apareceu um cara ali. Esse cara lhe tirou da morte. Lhe salvou. E todo mundo que passou a olhar para aquela mulher começou a ver o quê? Não mais aquela mulher, mas o cara que tirou aquela mulher daquela situação. Então,
tudo que for uma coisa grande na nossa vida, aquele cara tem que estar lá presente. Amém. E a forma como aquele cara tem que estar presente é quando as tuas habilidades não estão, a tua inteligência não está, mas o boom aconteceu e as pessoas perguntam, cara, como é que isto foi possível? Do nada? Do nada, como é que... E aí, isso só está a acontecer porque o cara me visitou, porque o cara veio ter comigo. A misericórdia, a Kadosh, o único que pode ser considerado santo. Aquele cara que olhou para todo mundo e perguntou, vocês podem até me matar, mas só preciso saber com qual das ações, com qual das condenações é que vocês vão me matar. Ninguém conseguiu falar nada. É o único que pode dizer com que erro é que você vai me condenar. Se você me perguntar, te dou o meu telefone, nem vai levar 10 minutos. Vais encontrar alguma coisa que já vão me condenar. Entrega o teu telefone, a gente vai olhar, já vai encontrar alguma coisa que vai te condenar. Se ires para o meu passado, vais encontrar alguma coisa que já vai me condenar. O único, Kadosh, que quer dizer santo. Amém. E esse cara, quando aparece na nossa vida, esquece. Transforma tudo. Esquece. Dá sentido. Abre caminhos em lugares que não há caminho. Amém. Chega até o mar e lá abre caminhos. Abre caminhos em lugares improváveis. Este é ele, cara. E por isso você tem que ser tão desqualificado. Cara, como é que esse cara, que não estudou, chegou na Itália, passou os italianos, agora hoje esse cara é o cara da referência. Aí a gente vai olhar e vai encontrar lá K2. O santo está lá. Mas como é que esse cara não fez curso de teologia, mas o poder está lá. Por isso é que eu digo, ele tem que sempre, mas sempre. Tem que ser o centro de tudo. Centro de tudo, cara. Hoje eu não sou o maior gestor. Esquece, é mentira, meu irmão. As pessoas querem o resultado do Venceslau. Até eu não sei como é que as coisas estão acontecendo na minha vida. É se chegar e dizer, é por causa disso, é mentira. Meus amigos, só acontece porque o cara está lá. Todo o meu grupo para às 12 horas para a gente orar e agradecer a Deus. Não importa com quem esteja, eu vou te pedir perdão, porque o momento agora é dele. E isso reflete muito a liderança forte que ele tem. Esquece. Venceslau hoje só se fala de Venceslau porque Jesus está lá. Se ele não tivesse, esquece. Exato. Esquece. É isso. Exato. E como um bom líder deve se comportar? Isso vai depender muito da situação que tiver a acontecer. Mas acima de qualquer coisa, o líder deve ser sempre aquela pessoa que mantém a calma. O líder tem que ser sempre aquela pessoa que traga a palavra de direcionamento, né? Porque quando há muitas situações, muitos querem falar, o líder tem que ser sempre aquele que toma a decisão. O líder tem que ter um caráter muito firme, muito, mas muito firme, um caráter assim, digamos, radical. Por quê? Porque o líder é o espelho, é o peso, né? E quando um líder cai, quando um líder tem condutas não muito boas, acaba estragando um grupo. Então o líder, acima de qualquer coisa, tem que ter um comportamento não só olhado para aquilo que são as vontades, mas aquilo que pode ser como impacto, referência para a vida do outro. Porque não é sobre mim. Nunca é sobre. É sempre sobre. Você tem que olhar para trás e ver as suas liderança, a liderança que você tem. Nunca é sobre você. Nunca vai ser sobre você. Liderar tem sempre um único sítio apontado. Os outros. Nunca é para você. É como Jesus. Jesus, ele era líder, mas ele apontava para o Pai. Acima de qualquer coisa, um líder tem que ter uma postura de servir. O líder tem que fazer. Tem que ser ele primeiro a fazer. Antes de ele pedir, ele tem que fazer. Tem que fazer. A maior forma de... Cara, eu gosto muito dos mestres de mecânica. Os mestres de mecânica, poucos, pelo menos a realidade do meu país que eu vi, poucos dominam as definições científicas dos motores. Poucos.
Então eles não explicam que a cambota é a junção de ferros, de alumínio, Sim. de tatá, que a Não, os caras não fazem isso. Os caras pegam nos seus liderados, nos seus pupilos, discípulos e colocam de lado. E eles dizem assim, observem. E eles começam só a fazer, só a fazer, só a fazer. E na observação você E aprende. na observação eles começam a aprender como é que ele está a fazer. Amanhã os caras vão e também começam a fazer aquilo que eles viram. Logo, saber fazer, o fazer corretamente na liderança é algo muito fundamental. Porque as pessoas, o seu liderado vai ver você fazendo, Vai ver ser você liderando fazer. e vai querer fazer como Fazer você. como você faz. Então você tem que ir na perfeição. Porque há uma palavra que eu gosto que se chama catartíssimo, que isto é grego, quer dizer pegar e preparar alguém e levá-lo numa viagem até o lugar de destino. Mas esse lugar de destino, ou nesta viagem, imagine Titanic, eu preparar o barco, o navio Titanic, com comida, com lenha suficiente, com tudo e mais alguma coisa, medicação, e colocar pessoas e levá-los numa viagem até o destino. Este é que é o líder. Preparar as pessoas para chegarem, empurrar as pessoas para chegarem nos seus destinos. É como um avião, né? Você entra no avião, você vai pegar um voo agora, é a mesma coisa. Eles estão preparando o avião, estão cuidando de tudo para receber vocês lá dentro e te levar até o seu destino. Catartíssimo. Significa catartíssimo. Preparar ao ponto de a gente pegar nas pessoas e lhes levar até um ponto. Por isso é que eu digo, o meu ministério que Deus confiou, eu peguei estudantes do primeiro ano, coloquei lá no meu ministério. O que é o meu ministério? É a minha empresa, é o coração do meu ministério. Sim. Os caras entraram lá no primeiro ano da universidade, a gente cobriu-os, preparou-os, às vezes na dureza, quando necessário, passando a mão os caras. Hoje tenho mestres, hoje eu tenho pai de família, hoje eu tenho pessoas que estão preparados para começarem a abrir as suas empresas. Hoje eu tenho gestores dentro das minhas empresas, tenho que cresceram lá, prepará-los até um determinado lugar. Isto é liderado. Top. Isso. Top. Eu hoje sou líder da juventude aqui da igreja e da multimídia também. Então, isso aqui tá me dando muito gás, muito gás e tem chave já virando na minha mente. Uau, coisas que eu já faço, eu sei que eu tenho que melhorar, aperfeiçoar cada vez mais. Isso. Porque querendo ou não, eu sou visto e muitos deles me seguem, me vê como uma referência. Então é como que eu tenho que me lapidar cada vez mais, ser perfeito cada vez mais. Então é como eu vejo como as pessoas que trabalham com faca, com armas, que se a faca não tá bom, não tá cortando, elas vão lá, cuida dela até ela cortar perfeitamente. Isso. Então eu acredito que com esse bate-papo eu sei que uma chave virou. Uau, Não vai ser mais a mesma coisa daqui pra frente. Uau, então, porque eu sei que não é sobre mim. Uau, Top, top. Encaminhando pro final já, eu sei que você é muito corrido e tem já um compromisso. Fala um pouco da sua escola, eu sei que você tem uma escola de liderança. Fala um pouco dela para nós. Rapidamente falando, a escola surge agora num ato de renúncia. Eu preguei sobre Moisés e o cajado de Moisés. Muitas vezes a gente fica preso no cajado, pensando que é o ministério, que é o fim nosso. Por que é que eu digo isso? Porque quando Deus te coloca algo nas tuas mãos, você tem que ter discernimento para perceber se este é a verdadeira missão ou se isto só veio parar nas tuas mãos para te dar poder e autoridade. O cajado nas mãos de Moisés servia para dar autoridade a Moisés. Chegar até Faraó, colocar no chão, virar cobra, pegar. Cara, os outros pensaram que também podem fazer, os outros sábios colocaram as cobras no chão, a cobra de Moisés engoliu as outras cobras e não cuspiu. Não cuspiu, engoliu as outras cobras. Aí pegou, virou. O que é que eu quero dizer com isso? Ele tinha algo que quando ele tocasse em algum lugar, a rocha abria, a água saía, tocava, o mar abria.
Cara, ele poderia olhar para aquilo e dizer, uau, eu tenho algo poderoso, e ficar preso naquilo. Sim. Mas não era a missão dele. A missão era carregar o povo até a terra prometida. O que é que eu quero dizer com isso? Quando Deus me retira do banco para cuidar da obra dele, ele foi muito específico. Só que Deus me colocou um cajado na mão. Algo que me desse notoriedade, poder, autoridade. Algo que pudesse abrir portas, abrir mares. Algo que pudesse estar, que é o meu status, minhas empresas, meu grupo empresarial, a minha relevância no reino. E eu estava preso nisso. Até que ele aparece novamente e disse, começa agora a viver efetivamente o ministério. Eu quero 1 milhão de líderes em todo o mundo. Caramba. 1 milhão de líderes. Ele foi bem específico. Muito. E ele disse para mim, aquilo que você tens até hoje só serviu para uma única coisa. Para servir o verdadeiro propósito. Quero 1 milhão de líderes. Eu te falar que este movimento da Codeville Leader Schoolship, quando e como começou e em quanto tempo nós estamos, os números, os resultados, tu não vais acreditar. Mas isso não leva muito tempo, isso é recente. Mas a minha capacidade de obediência, eu não estou a falar os meus pecados, eu estou a falar a minha capacidade de obediência. A sua renúncia, a sua obediência. A minha capacidade de obediência. Você nunca vai conseguir me explicar como é que aquele cara que traiu a esposa dele com a esposa do soldado dele e que manda Urias à frente, mata Urias, é o cara que Deus está a falar que este é o homem segundo o meu coração. É muito desqualificado para o coração daquele cara ser o coração segundo Deus. Sabe? E Deus falou isso comigo. Deus disse para mim, não estou preocupado com aquilo que tu és, estou preocupado com a tua capacidade de renúncia e coragem de fazer as coisas. Sim. Eu disse, Deus, eu conheço porque o Senhor fez uma vez. Eu sei que o Senhor não vai me desamparar. Por isso é que nas minhas mensagens da Codeville eu tenho dito, entra agora para você fazer parte da história que você foi um dos primeiros. Você vai entrar, querendo ou não, você vai entrar nesse movimento. Tarde ou cedo você vai entrar. Você que nos ouve, você, tarde ou cedo. Só que a tua carruagem vai poder estar lá atrás quando está sendo convidado para entrar agora. E a gente mergulhou. Fizemos o lançamento da escola em Portugal. Estamos a começar com um trabalho lindamente. Dia 1 nós vamos abrir agora em novembro, dia 1 de novembro, no Brasil, Florianópolis, Santa Catarina. Aí depois nós vamos abrir em Alphaville, vamos abrir ainda esse ano o lançamento em Amsterdã. Já recebi o convite para a gente abrir aqui em Itália. Top demais. Ontem, aí já... Sim. Eu tenho a certeza que pelo menos um aluno nós aqui na Itália já temos. 2 alunos, 3, 4 alunos, 5 alunos, olha, já temos 5 alunos, então a coisa já está acontecendo no poderoso nome de Jesus. Sim. O que é que eu quero dizer como mensagem? Deus fala, só precisas ter coragem de obedecer à voz de Deus. Precisa-se coragem. É uma coragem que é muito mais do que ir à frente de combate. A coragem é obedecer aquilo que Deus está pedindo. É muito mais do que você pegar numa arma e disparar para alguém. Disparar para a vida de alguém é mais fácil do que você ter coragem, para dar o primeiro passo. Porque tu, cara, nossa, tu pensa muito, tu refletes muito, tu ficas aí anos e anos. Abraão levou 25 anos. Deus aparece, tinha 75 anos, ele começa a andar, tinha 100. 25 anos se passaram. Pela falta de coragem. Meu Deus, o que é que eu quero dizer com tudo isso? Para o cumprimento do propósito, no caso da vida de Abraão, passaram-se 25 anos. O que é que eu quero dizer com isso? Abraão não é uma referência nesse capítulo, porque ele viveu muito mais anos. Sim. Mas existe um agora da parte de Deus para essa geração. Isto é que é ser profético. Ser profético não é ontem você não comeu isso, hoje você tem dor de cabeça, amanhã aquilo. Não. Ser profético é entender a vontade de Deus. O que é que Deus quer para essa geração nesse exato momento, agora. É entender o que é que Deus quer comigo nesta agora de Deus. Sim. Nesse para já. E Deus está a precisar
de uma legião de homens guerreiros que se levantam e digam: eis-me aqui, Amém. teu filho te escuta, usa-me como um Estou vaso. disponível, né? Estou disponível. Essa palavra acorda o coração de Deus. Deus não dorme, mas essa palavra acorda o coração de Deus. Amém. O passo de fé no nada, no invisível, isso estimula o coração de Deus de um jeito que tu não imaginas. Deus não chora, acredito eu, mas isso cria lágrimas. Deus olha e diz: uau, Ele é muito ousado. essa tua fé, cara. Eu ando com 12 caras e eu nunca vi nenhum deles, sequer um, a chegar no tamanho que você que não anda comigo chegou. Tu estás a dizer que eu a partir daqui vou curar quem está longe. Quem és tu? Eu nunca vi isso em toda a gente. Eu já andei muito por Galileia, eu andei por Nazaré, eu andei por todos os lugares, mas eu nunca vi ninguém com essa ousadia, com essa fé. Eu não vou te deixar mal. Eu não vou te desamparar. O que é que tu queres? Que o teu servo seja curado agora, em nome de Jesus. Ele era o próprio Deus ali. Está curado e está curado, ponto final. A mulher de fluxo de sangue foi em tudo quanto é hospitais, acredito eu. E ninguém tinha uma solução para ela. Com tanta aflição, eu acredito que ela procurou até casas obscuras, se fosse Sim. o caso, para encontrar uma solução. E ninguém tinha solução. Mas ela disse: oh, come on, eu só preciso tocar. Eu não preciso que ele me veja. Eu não preciso que ele fale comigo. Eu não preciso absolutamente, eu só preciso tocar nesse homem. Nas vestes, né? Porque as vestes carrega já algo nosso. Então as nossas vestes, querendo ou não, ela tem a nossa energia. Então se ela já tocou só na orla, ela já foi... Eu só quero tocar nesse cara. Essa ousadia de fé, mulher quem me tocou, essa ousadia de fé é o que Jesus está esperando que você tenha. Infelizmente, nós que andamos com Ele, nós que conhecemos a palavra dele, nós que queremos viver como Ele, nós que queremos falar como Ele, nós que queremos ser como Ele, nós não temos a fé. A ousadia, né? Não temos, cara. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Estar aqui hoje é um ato de ousadia. Sim. Estar aqui eu hoje é um ato de ousadia. Eu não estou a me colocar numa posição melhor do que vocês. Só estou a dizer que o meu nível de fé faz com que Deus seja visto na minha vida. Amém. 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 Top demais. Já chegando na nossa parte final, deixa uma palavra de incentivo para quem tem essa vontade de sair da sua zona de conforto, mas tem esse medo de olhar para trás e ver, cara, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Eu tenho uma palavra para o final, para quem nos assiste. Desculpa, às vezes eu falo assim, pode parecer um soberbo. Não. Mas quase todos nós, até eu, ano passado, eu não conhecia o discípulo de Decápolis. Na Bíblia tem um cara que é o discípulo de Decápolis. Aquele cara me ministrou muito, cara, muito. Quem é o discípulo de Decápolis? Discípulo de Decápolis era um endemoniado. A palavra diz assim, que quando Jesus acabou de fazer tantas manifestações, disse aos discípulos: passemos para outra margem. E eles passam para o outro lado. E naquela terra, naquela outra margem, tinha lá um cara que tirava sono. Ele dormia em sepulcros, em cemitérios. Era um cara endemoniado. Cara, quando ele cruza-se com Jesus, Jesus expulsa os demônios daquele cara. Acho que eram todos 1000 demônios, ok? Mandou para os porcos. Esse cara disse: eu quero te seguir. Eu quero ir onde tu fores. Jesus diz: não. Vai até a tua cidade e fala da palavra. Esse cara só precisou um único encontro com Jesus. Só precisou de uma única palavra com Jesus. Que mudou toda a tua vida. E o cara obedeceu. Diz a palavra que ele volta a Decápolis e começou a pregar o evangelho. E eu tenho uma pregação que eu chamo o discípulo de Decápolis. Porque ele volta para a cidade dele. A cidade deles era em Decápolis. E lá começou a pregar o evangelho. O que é que eu quero dizer? Você não precisa ouvir 2, 3 vezes Jesus a falar para a tua vida.
Você só precisa ouvir uma única vez e ser ousado e cumprir com aquilo que ele está a falar. Se ele tiver a te chamar, você não precisa ouvir 3 vezes, você só precisa uma única vez e levantar e dizer: eis-me aqui, o que é que o Senhor quer? E fazer aquilo que ele tiver a mandar. Nós queremos ouvir, queremos confirmações. Cada confirmação, a gente quer mais uma confirmação. Cara, você é um indeciso. Você é um incrédulo. Porque estás a dizer que ele não faz. Você é um homem de pouca fé. Então, meu conselho para quem nos ouve: Jesus só precisa falar uma vez. E você cumprir aquilo que ele está a dizer. Obrigado. Amém, amém. Top demais. Obrigado pela sua audiência. Obrigado, Venceslau, pela sua disponibilidade, por essas palavras, por essa chave. E obrigado você que nos assistiu. Compartilha esse vídeo, manda lá para tua família, para o teu grupo de amigos. E eu acredito que muita chave vai virar aí na sua vida aí. Amém? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Até a próxima, que Deus te abençoe. Tamo juntos. Muito obrigado. Valeu, cara. Top demais. Obrigado.